Boa tarde a todos, tudo bem? Gente, estamos hoje aqui no canal Odonto na Boca do Povo. Estamos com a nossa convidada, a doutora Adriana Leonor Santão, fonoaudióloga, para a gente ter um bate-papo aqui, esclarecer todas as dúvidas, curiosidades, tudo que você quer saber nessa área aqui. Estamos aqui com a doutora Viviane Nadeu, doutor Roberto Abdala, e vamos começar a nossa tarde. Exatamente, o louco meu. Louco Brincadeira, meu. galera. Louco meu. Engatou a segunda ali. Adriana, Muito legal. Amiga do peito, a gente tem que declarar as coisas aqui. Amiga Lógico. do peito, muito obrigada por ter vindo hoje aqui. Eu que agradeço. Se meus pacientes não passarem com você, não opero. É assim que funciona. E muito bom, o primeiro programa pós-eleição, né? E como a gente não gosta de polêmica, quem que você votou? Brincadeira. Adriana, ó, Não, quietinha. mas o bacana é que acabou a eleição e metade tem a camisa pra Copa e outra metade a camisa pro Natal. Tá resolvido isso. Piadinha repetida, você copiou. Não, mas eu vejo no Instagram. Mas por quê? Eu tenho que criar a piada? A piada tá repetida. Eu sou ortodontista. Próxima, então. Daqui a pouco a gente vai louco, dar. meu. Então tá bom. Brincadeira, galera. É o louco, meu. Então vamos lá. Adriana, você como fonoaudióloga, explica pra mim o que é essa tão maravilhosa especialidade. Conta pra mim. A fonoaudiologia é uma área muito extensa, muito grande, dividida particularmente no Brasil na parte de terapia de fala ou a parte de fono e a audiologia, que são os testes audiométricos. Eu, particularmente, trabalho só na parte de fono. Nunca Parte de trabalhei... fone é da fala que o cara tem alguma... Então, dentro dessa parte de fala, a gente pode encontrar os trabalhos para distúrbio de linguagem oral. Tipo Cebolinha? Tipo Cebolinha. Tá. Linguagem escrita, existem alterações importantes em linguagem escrita. Linguagem escrita? O que é uma linguagem escrita? Alteração em linguagem escrita? Eu achei que isso aí era na escola. Olha que... Então, mas é a adequação desse tipo de alterações, por exemplo, de trocas por traço de sonoridade. Ah, a criança verdade. que escreve... Porque às vezes o cara ouve um diferente, né? Ou Então, as trocas da fala são transmitidas para a escrita, mas eu particularmente trabalho na área de motricidade orofacial. O que seria uma motricidade orofacial? A gente trabalha com as adequações das alterações musculares, funcionais, pensando em respiração, sucção, mastigação, deglutição e tudo o que envolve a execução dessas funções, que parecem... Então, você ajuda o cara a falar melhor, seria isso? Falar melhor, mas é uma das funções, né? A linguagem é uma das funções que a gente trabalha habitualmente. Se a gente falar a grosso modo, no trabalho voltado para a adequação das pessoas que usam o aparelho, que fazem uma cirurgia ortognática, a gente ensina a mastigar de novo, a engolir, a deglutir de novo. Meus pacientes fazem piquenique lá no consultório dela, leva bolacha, leva um monte de coisa. Adri, em que momento a odontologia cruza com a fonoaudiologia? Desde sempre. Pensando precocemente, os odontopediatras ali muitas vezes identificam. Isso acho que é uma coisa importante de falar, né? O paciente chega para a fonoaudiologia de forma geral, indicado por outros profissionais, né? É muito difícil chegar alguém espontaneamente para a fono. O ortodontista encaminha, o odontopediatra encaminha quando identifica alguns problemas que podem, por exemplo, pensando ali na primeira infância, a postura adequada de língua, os maus hábitos, chupar dedo, chupar chupeta, uso prolongado da mamadeira, que pode afetar o desenvolvimento da aí cara pegou. dentária. Curiosidade minha. Eu falo hoje pela essa nova geração, que é a geração do computador, né? Que a gente fala, tá? Tem, a minha pergunta, claro, leigo, né? Existe alguma ligação pelo fato das crianças passarem um grande tempo hoje em frente ao computador, ao iPad, no caso da expressão, né, a mordida da criança, ou algum detalhe, porque elas ficam o tempo inteiro no computador jogando e muda um pouco o seu comportamento ali no facial, a postura muda. Tem alguma ligação com isso hoje nessa nova geração? Eu acho que isso é um problema que se vai carregar por muito tempo, porque parte-se do princípio que há uma alteração na postura, né? Quando a gente pensa nas funções orofaciais,
A postura física é muito importante. Tanto que para o trabalho fonoaudiológico, você precisa estar com a pessoa o paciente, a criança, muito bem postado. Porque nós somos formados por cadeias musculares. O que seria bem postado? Bem sentado. A gente fala postura, ergonomia. A Exatamente. ergonomia também é difícil. Eu tô pensando numa linguagem para o cara entender. Né? A ergonomia não é simples. Não, mas a ergonomia da Então explica. Não, eu estou deduzindo. Explica lá qual é a ergonomia. Não, eu estou deduzindo a postura da criança sentada, ou, né, vamos falar, a tranquilidade para ela realmente poder conversar e ter, né, esse tratamento. Sensacional. A gente pensa, na verdade, no problema que causa, hoje em dia, uma geração que tem avanço da cabeça avançada em relação ao tronco, por conta da postura ali no celular na também, tela, né? Nas telas, exatamente isso. E aí você desenvolve alterações importantes. Essa eu tenho que contar. A Adriana, a minha sobrinha com 3 anos de idade, ela tinha mania de ficar no iPad, né? E ela sempre interpunha a língua entre as duas arcadas, né? E projetando a língua, empurrando. Então ela ficou com a mordida aberta, aquela mordida de piranha. E com 3 anos de idade, a gente não indica aparelho assim tão precoce, ela não ia ter disciplina para usar. Primeira pessoa que eu liguei, Adriana, socorro, faz alguma coisa, porque minha sobrinha tá com a mordida aberta, uma postura de língua. A Adriana fechou a mordida da minha sobrinha só com os exercícios, não é isso, Adri? Você corrigindo os maus hábitos, você tirando o dedo, a chupeta, a postura inadequada de cabeça que favorece a projeção da língua entre essas duas arcadas, você tirando o mau hábito no momento oportuno, você consegue muitas vezes a correção. Em outras fases, em outro tempo da vida dessa pessoa, você já não consegue. Aí é a ação do profissional da ortodontia, o cirurgião bucomaxilofacial que vai fazer a correção e a fonoaudiologia entra como coadjuvante. A gente ajuda depois a pessoa, o paciente, a reaprender o novo posicionamento, como manter a língua bem posicionada para não interferir negativamente no tratamento. Numa idade muito precoce, você consegue isso que aconteceu com a tua sobrinha, fechar a mordida tirando o mau hábito. Em outros tempos, não. Você precisa da ação direta do ortodontista. E aí a gente trabalha mantendo o que a correção ortodôntica faz. Né? Eu acho muito importante a fonoaudiologia, mas nessa conexão ortodontia, que é a minha parte, com a fono, eu vejo que a gente tem um pouco de dificuldade do paciente aderir isso de uma maneira que precisava. Muito. Então, às vezes, você indica, o cara vai uma vez e não quer ir. E a gente acaba não tendo o benefício da maneira que precisava por esse meio aí. A Adri, nós viemos de carona, né? E a Adri comentou comigo que um dos problemas, né, Adri? Sim. Que o paciente nem sabe o que vai fazer. Ele sofre uma pressão para visitar a fono e não tem a explicação do motivo pelo qual ele está indo visitar a fono. Qual que é a importância, Adri, do profissional que está te indicando o paciente expor a situação? Isso é fundamental, assim. Mais de uma vez eu recebi paciente que chegou, assim, revoltado, até se a gente pode usar a palavra, dizendo, olha, eu estou aqui porque o orto falou que se eu não fizesse fono, ele não tirava meu aparelho. E qual é o problema? A ideia, quando se fala em fonoaudiologia, é justamente as questões da fala. É essa imagem que se tem de forma geral do profissional da fonoaudiologia. Só as questões de linguagem. E ele falou, eu não falo errado, por que eu estou aqui? Então, olha, aí de novo, a falta de comunicação, né? Aquilo que você falou. Muitas vezes você encaminha o paciente ou não vai, ou vai uma vez só e não volta mais, porque faltou ali, de repente, do profissional da ortodontia, da odontologia, orientar o porquê da fonoaudiologia. No que é que a fonoaudiologia vai ajudar a esse tratamento ortodôntico não ser mais eficaz, mas se manter. Mais estável, né? Exatamente, é a estabilidade. Esse é um dos grandes problemas. Adri, o convênio médico, ele cobre o seu tratamento? Como que funciona? Poucos convênios. Bom, na verdade, agora com a mudança do rol taxativo, tem uma cobertura... O que seria um rol taxativo? São as regras da ANS, Tá. que
liberam ou não os tratamentos. Você tem que explicar e exemplificar isso através de relatórios e tudo mais. De forma geral, o que é muito importante, quando o paciente faz o tratamento pelo convênio, o encaminhamento do buco, eles aceitam. O encaminhamento de um ortodontista, os convênios não aceitam para fazer a cobertura do tratamento. Então, precisa Nossa, passar... Não deveria ser. Será que legalmente a gente tem que pesquisar isso? Não Porque sei. é a mesma coisa de fazer solicitação de exames pré-operatórios. Meu paciente chega com o meu carimbo do CRO, chega o laboratório fala, não posso aceitar. Isso legalmente não pode. Eu vou pesquisar isso, porque... eu acho que é importante. É a mesma coisa. Até hoje, assim, pra gente, quando o paciente fala, e agora o que eu faço? Depois que fez a avaliação, enfim... Olha, eu faço a minha parte, o relatório evolutivo, o recibo das sessões, mas é preciso um pedido com carimbo de CRM. Isso é uma questão, talvez seja realmente, eu posso estar até desatualizada, mas de forma geral, eu me surpreendo até que eles aceitam os teus encaminhamentos. Os meus, sim. Né? Desculpa. Acho que eu já briguei tanto. Agora, eu acho interessante, né, esse começo do que nós falamos, mas também eu vejo também essa sua necessidade, que eu deduzo, também para um paciente que teve um AVC. Sim. Para uma criança hoje, né, um autista com Down, você tem um trabalho também, né, voltado para esse lado também, né? Sim, a fonoaudiologia é aquilo que eu expliquei no começo. Tem um leque... Não. Já te falei, você entendeu, né? Tem um leque... Vai, trouxa. Vai licença. Obrigado, um leque muito grande, né? Há hoje os especialistas em linguagem, há os especialistas em disfagia, que é aquilo que você falou, a pessoa que tem o AVC... Especialista em quê? Em disfagia, né? Que é a pessoa que perde a habilidade de deglutir, né? Então, a pessoa tem um AVC... Ela pode ter uma alteração na sua comunicação e pode perder a habilidade de engolir. Isso eu vejo até... Eu tenho casos na família, no caso do Alzheimer, a pessoa tem dificuldade, né, depois de um tempo, de realmente ter... Né, Todas as patologias neurológicas acabam tendo, em maior ou menor grau, um comprometimento das funções. Gente, o comprometimento da deglutição... afeta demais a vida de uma pessoa. Mas né? Você citou o Alzheimer, ele é progressivo, é uma doença degenerativa progressiva. Você consegue um ganho Mas eu falo importante? pelo raciocínio, às vezes, da pessoa realmente... ela esquecer a movimentação dela, né? Da alimentação da boca. Isso que eu... Sim. Aí tem outras formas de alimentação. Muitas vezes... Sim, a nasointeral. Mas assim, a questão... Inicialmente, você mantém... Você trabalha para o paciente manter aquilo que ele tem, pelo maior tempo possível. Bacana. Né? Em algum momento, ele não vai conseguir mais. E aí entra-se com os outros recursos, a sonda nasogástrica. Assim, tem alguma coisa a ver depressão? A gente ligar a depressão também, às vezes, na dificuldade da pessoa? Depende do quanto essa depressão vai comprometer o estado geral da pessoa. Existem quadros depressivos que a pessoa fica prostrada. Então, ela não quer, ela não consegue se comunicar. Então, nesse sentido, sim, existe. Mas aí existe o pré-requisito do tratamento psiquiátrico, psicológico, né? O fonoaudiólogo na depressão seria um complemento, né? E é uma área, assim, eu particularmente não tenho experiência, mas pode acontecer da pessoa ter uma alteração de comunicação por conta disso, né? A depressão te afeta profundamente. E a linguagem é a maior expressão do teu estado de espírito. Dri, eu tenho eu peguei um caso, não sei se eu comentei com você, mas os pais, hoje em dia, eles têm muito receio de introduzir alimentação sólida, né, para a criança. E a mãezinha me procurou, falou, olha, meu filho está com dificuldade, ele fica com a língua sempre interposta, bom, a gente vai tentar localizar algum problema físico, né, o freio, que esteja atrapalhando o posicionamento da língua. Como eu não localizei nada, eu fui partindo pro que eu poderia alcançar, que seria, como que é a alimentação dessa criança? Essa criança, ela não come de jeito nenhum sólido porque eu tenho medo que ela engasgue e tal. Então,
os pais, pelo super cuidado, pela super proteção, acabaram mudando, né? E pararam de estimular essa deglutição, essa mastigação e o desenvolvimento dessa arcada dentária, porque está tudo envolvido, sim. né? A pergunta é essa, era muito pequenininha essa criança, tinha 1 aninho. A minha pergunta nesse quesito é, você atende, mesmo que não seja a sua especialidade de crianças, né, no caso... Sim. Com qual idade a gente pode começar a trabalhar as crianças? Dependendo da queixa, da patologia, bebê, recém-nascido. Recém-nascido. Um recém-nascido com algum tipo de lesão, o prematuro, que não tem todas as suas estruturas ainda prontas... Lábio leporino. Fundamental, a fenda palatina, né? Mas, por exemplo, uma criança que nasceu, ela não tem a capacidade de sugar... Ela precisa ser estimulada fonoaudiologicamente. Não tem restrição de idade. Não, de forma nenhuma. As questões de linguagem, existe um mito muito grande que, com o tempo vai falar. Calma, daqui a pouco fala. Quantas simpatias, né? Beber água na concha, ao contrário, né? Coisas assim que vai falar. Mas não, hoje a cada dia mais se percebe que é necessário o estímulo muito precoce. Você tem simpatia para tosse, não? Porque aí você podia passar uma para ele. Água. Aqui, ó. Ele tá meio rasgado. Água. Água na concha. Então... Tem concha aí, produção? Podia. Tá precisando, coitado. Aquela que vocês usaram no Faz feijão? 8 meses né? que tá com essa tosse. Daqui a pouco ele engasga, chama o SAMU. Não, passa. Você já passou. Essa, pelo amor de Deus. Esse dia... Controlando para não engasgar. Respira fundo, assim. Então, de bebê e em todas as áreas, né? Desde a área do desenvolvimento, da motricidade orofacial, até a parte de linguagem. Quanto antes... E também com a evolução da espécie, você não... Tipo, para comer McDonald's, um dente em cima e um embaixo funciona, né? Você não acha que isso também tem... A gente tinha terceiro molar, porque né? A parte de alimentação mais dura. Logo o canino vai embora também. Quem precisa rasgar a carne, né? Enfim. É evolução, sim. Mas aquilo que você falou, a questão dessa criança particularmente, o medo fez com que os pais bloqueassem um desenvolvimento importante daquela criança. Então, existe hoje uma área de especialidade da fonoaudiologia também, que é trabalhar com a seletividade alimentar, que é um problema enorme que está surgindo. As crianças... não conseguem, não é, eu não quero, não é luxinho, não é gostinho. É um problema que precisa ser trabalhado adequadamente. Apresentar os estímulos gustativos sem a violência do tem que, né? Não tem que. Então, é um trabalho, uma área muito importante. Essa criança provavelmente vai ter que ir para essa área. Eu acho que tem um protocolo, né? Os pediatras sempre orientam. E depois desse negócio de restrição alimentar, não é porque os pais, por exemplo, optam por um determinado tipo de alimentação que já inserem isso para o bebê, né? Então, na verdade, a gente precisa ter um protocolo de orientação com os médicos. Voltando um pouquinho no que vocês estavam falando, eu prestei atenção aqui. Que nem como você falou, o freio lingual. Freio lingual. É uma coisa que já é constatada logo no recém-nascido. É o teste da linguinha. Já é o teste aonde... Mas assim, não tem que fazer uma correção logo disso? Não, obrigada. Olha, a gente tá aqui, ó. Não, é protocolar. Existe, a gente estava conversando hoje, né? É protocolo, o pediatra, né? O que fez lá, o médico que fez o parto, ou um pediatra durante a internação lá da mamãe, investigar todas as possibilidades, olhar dentro da boca para ver se não tem uma fenda, alguma coisa assim. E ele já observa o freio. E na hora ele corta, porque não tem anestesia, ele já corta na hora e acabou. Porque isso influiu na amamentação. Porém, nós temos dentro do hospital fonoaudiologia também. Então, eu já trabalhei, por exemplo, com fono na UTI neonatal, por exemplo, que eu ia lá fazer o corte do freio das crianças, porque passou desapercebido na hora do parto. E aí a gente faz o trabalho lá no hospital mesmo. Tem a fono que trabalha com outra área, né, da fonoaudiologia. Do mesmo jeito que tem o teste do pezinho no recém-nascido, depois entrou o teste da orelhinha e hoje é o teste da linguinha. Da língua. Faz parte de protocolo, porque é exatamente isso. A amamentação fica prejudicada, o desenvolvimento da fala fica prejudicado. Então, assim, são estruturas que podem passar batido por muito tempo e são fundamentais. E você teve algum relato? Passamos a pandemia. Foi aquela, fica em casa,
mudou os hábitos familiares e todo mundo, as crianças ficaram em casa e não conviveram em escolinha. Isso teve muito casos para você? Então, Aumentou? a linguagem não é mais a minha área de atuação. Eu só Já falou atuo isso aí nessa área também. de motricidade Já falou isso orofacial. aí também. Mas sim, a gente lê e estuda o tempo todo. E sim, foi muito importante, foi muito nocivo esse isolamento que as crianças passaram. Porque o estímulo para uma criança, é claro, ele conviveu mais com o pai e com mãe, que provavelmente não conviveria antes do período de pandemia. Mas o convívio com os outros, com as outras crianças, a ausência do convívio foi muito nocivo. A gente vai saber isso daqui a um tempo só, né? A verdade daquilo que a gente passou. Apesar de ter sido aquela aula online, né? Claro que a gente tem público, né? As pessoas que tiveram o privilégio de ter um filho numa boa escola, né? De ter uma aula online, né? Que foi muito bem estruturada. Eu posso falar pelo meu filho que ele foi muito bem assistido, né, pela escola dele. Sim. Mas também a gente vê crianças de prefeitura, estadual, que você sabe que teve toda essa dificuldade do aprendizado, né, online. E aí realmente Sim. entrou nesse fator nocivo. Sim. Para os nossos pacientes mais adultos, né? A gente indica a sua avaliação, principalmente quando a gente não consegue controlar a língua, né? Explica como é que é, Adri, nos casos pós-cirúrgicos de cirurgia ortognática, do começo, assim, como que você começa a triar esses pacientes? O paciente pós-cirúrgico chega numa condição bastante complicada, se você pensa globalmente. É um paciente que não fala direito, ele perde toda a questão da mobilidade temporariamente, óbvio, mas ele não está falando direito, ele não está mastigando muitas vezes nada ainda, e alguns deles com uma dificuldade severa para deglutir, para engolir. Então, tudo aquilo que a gente faz de forma inconsciente, a gente pensa para mastigar, a gente pensa para engolir. Não, a gente nasce engolindo, né? Então, é uma coisa que está absolutamente ali no nosso subconsciente. E aí ele chega, de repente, por mais que tenha sido bem orientado no pré-cirúrgico, e eles são, mas eles chegam e não sabem mais fazer nada disso. Então, a avaliação consiste em entender, primeiro, como é que está a condição muscular de todas as estruturas envolvidas. Que pode até ajudar no pós, realmente, do resultado final, né? Sim. Se não tiver então, falando que nem você falou do pós, o ideal, na verdade, é uma avaliação pré-cirúrgica, né? Porque muitas vezes, antes da cirurgia. Porque muitas vezes o paciente tem vícios de postura, um laterognatismo, que vai me explicar uma diferença muscular. O que seria um laterognatismo? É quando a mandíbula é projetada. Aí, pessoal, só para a gente entender, né? Porque ela fala umas palavras um dos lados. Isso, para um dos lados. Tem senão a isso projeção. Reverbera. Exato. Também não sei o que é, mas eu escutei hoje e achei bonito. Você quer saber o que é reverbera? Não quer quero. saber tempo de reverberação? Não eu quero explico também. para você. Não quero. Deixa a convidada falar. É o tempo que o som se propaga. Desliga o microfone entendeu? dele, por Então favor. pronto. Mas eu achei bonito. Eu vou encaixar ele em algum lugar. Reverbera, gostei. É o tempo de reverberação. É isso. E aí o paciente chega para a gente, se eu conheci antes, com a avaliação, você já monta ali, observa as alterações, os vícios, que é mais fácil para corrigir depois. No pós. Né? Aí o paciente chega no pós, depende do tempo do pós, né? Qual que é a melhor etapa, assim, fase? Quanto tempo pós-cirurgia? Eu passo com 15, normalmente. Isso. 15 dias. 15. Quando o paciente está começando com a alimentação mais pastosa, a gente já consegue ter uma condição melhor de trabalho. Mas isso varia de caso para caso, né? Tem casos que é preciso entrar... Tem casos que eu ligo e falo, Dri, tem uma semana de cirurgia, socorro! Exato, né? Tem casos que o paciente não consegue engolir o comprimido que precisa tomar no pós-cirúrgico. Tivemos casos. Né? Então, assim, aí você chega nesse tempo... E aí, avaliando tudo, como é que estão as estruturas físicas, como é que está o músculo, porque a gente pensa nas principais estruturas, lábios, língua, bochechas, você faz a avaliação da postura, você faz a avaliação do tônus, da mobilidade. O que é um tônus? Isso eu tô curioso. Tônus é a força muscular. Então, faz a avaliação da força muscular. Da força muscular. Reverberando. É isso. Então, é assim que o paciente chega para a gente e aí a gente vai começar a reabilitar. O que é reabilitar? Exercitar uma estrutura que está parada muitas vezes pelo medo,
né? A maioria medo. Eles cirurgia... saem falando que nem a Hebe Camargo. Eu falo, gente, mexe, aí... biquinho. Eu falo, no dia seguinte da cirurgia, eu falo, ó, biquinho. Isso. E eles já chegam falando, ó, a doutora Viviane me mandou fazer biquinho, me mandou fazer isso e aquilo. Eles chegam também muito assustados. Hoje tem uma coisa que eu acho importante de falar, que assim, todos eles, antes da cirurgia, eles entram nos grupos das redes sociais. Isso. Né? E aí tem a troca que às vezes é salutar, às vezes não. Né? O que seria um salutar? Você entra num grupo de discussão de pessoas na internet, eu não sei também. de pessoas que fizeram a cirurgia. A gente anotar? Algumas pessoas vão te dar um retorno bom. muito positivo da experiência que viveram, né? E o salutar é legal, é positivo. Saudável. E outras pessoas não. Algumas pessoas tiveram uma má experiência e, às vezes, a vivência daquela pessoa é complicada. Então, eu acho que nada melhor do que o profissional envolvido no processo cirúrgico, ortodôntico, para preparar esse paciente para o que vem depois. Sim. Porque eu falo para todo mundo, assim, os meus pacientes de pós-cirurgia ortognática são meus heróis. É assim, não é para qualquer um. A cirurgia ortognática é para os fortes. Não sei, não. Eu vivi comercialmente. Comercial da Vilsa, viu? Não. O jeito que ela falou, o que está marcando vai adiar. Não. Pode tirar. Não. Pode fazer, é tranquilo, pode estar sossegado. A gente tem os pacientes que não vai em uma semana já tá desinchado. Não, sim. Entendeu? Mas, Adri, Eu vamos lá. Assustando a gente tem que venda explicar, da doutora. A gente tem que explicar para os pacientes assim, como a doutora falou, que você entra nas redes sociais e tem aqueles pacientes que postam na internet, nossa, tá parecendo baiacu. E postam. Só que assim, os pacientes Baiacu que eu tenho... Vai ligar, ó. Vai ligar o cara da associação aquele cara, ele demora 6, 7 meses para conseguir enxergar o resultado da cirurgia ortognática. Baiacu, não fale do baiacu. Não tá falando mal. Baiacu. O que eu tenho de experiência? Particularmente, eu gosto muito do baiacu, nunca tive problema nenhum. Adriana, eu tenho o hábito de colocar dreno nos pacientes no pós-cirúrgico. Sim. Eu tenho certeza que não tem muitas equipes em São Paulo que fazem isso. Meus pacientes com 14 dias, essa foi sensacional. eles estão voltando pro trabalho e já sabem como é que vão ficar no final. Não sabe nem esse negócio de E agora com a cirurgia minimamente invasiva, ela tá melhorando muito isso mais. Isso foi uma tirada muito boa que você fez mesmo. Eu achei, não, verdade. Porque abre menos, mas isso é muito vê bem, quando eu quero dizer que se utiliza muda tudo. E que eu quero dizer que é para os fortes, é que assim, é uma grande cirurgia. Não é uma brincadeira. Porque tem gente que acha. Mas ninguém se arrepende, muito difícil. Não, de forma nenhuma, muito pelo contrário. Assim, o efeito que causa na pessoa. Eu já tive paciente que chegou, que eu vi na sala de espera antes da cirurgia e depois da cirurgia, quando começou, muda exatamente chega isso. Um batom vermelho. Eu acho sensacional. É outra pessoa. Autoestima. E a gente está falando, por um lado, que é o estético. Mas a cirurgia bucomaxilofacial é muito mais do que isso. A ortodontia é muito mais do que isso. É restituir para a pessoa. Função. Caraca, tá sensacional. Põe aumenta o volume aí nessa hora aí que ela tá. Quando você restitui função, dor, uma pessoa que sofre de dor de cabeça uma vida inteira, tratou com tudo que tinha direito antes. Foi no ATM, resolveu. Vai no especialista, trata direito, às vezes é preciso uma cirurgia. É muito complexo, é muito grande. E é uma área que eu acho apaixonante, na verdade. Né? E você trabalhar e ver aquele paciente que chega no teu consultório sem falar direito, falando com uma Hebe, travadinho, sem mastigar, sem engolir. Eu também gosto da Hebe. Eu gostava da Hebe. Não, mas ela falava assim, era muito engraçado, entendeu? Mas vocês estão muito polêmicos. Acho que ela segurava a dentadura assim, não era? Assim, ó. Vai ligar o Silvio Santos. Vai ligar. Porque... Silvio, não falei nada. Muito legal. Mas Silvio não vai tem ligar uma aí, pessoa, Silvio, não é comigo não. Um paciente, quando eu falo, para de falar igual a Hebe, eles dão risada porque eles entendem. Eles falam, nossa, é verdade. Depende da idade também, né? Não, eles entendem. Essa piada é pra todo mundo da geração aí. Tem gente que não vai saber, não. A Hebe é patrimônio. É patrimônio. Eu sei. Eu fui o único que falei que adorava. Vocês estão falando dela aí de... Eu tô falando que eu adorava ela. Adri, você tem um caso que você acha que é mais difícil? Por exemplo, eu, para fazer cirurgia, acho que o classe 2 é mais difícil de resolver. Classe 2 é o bicudão, assim. Não, ao contrário. Classe 2 é o bicudão, não é contrário, não. E o queixo pequeno?
Pois é, o bicudão. É o bicudão com o queixo pequeno. Então, pra se corrigir com cirurgia nascer, ele tá com a ferradura hoje boa, viu? Não, ao contrário. Aí, é o seguinte... Ao contrário é a classe 3. Aí, o que eu acho? Que fazer essa correção e chegar onde o paciente quer é muito difícil. Tá Na tudo sua bem. opinião, qual seria o caso mais complicado para você chegar no teu objetivo? Na verdade, o que é mais complicado para a gente, fonoaudiologicamente, é o paciente que tem uma dificuldade muito grande para fazer o vedamento labial. O que seria um vedamento Manter labial? os lábios fechados. Entendeu? Que é Fechar a postura correta que a gente deve ter é lábios encostados ou os lábios fechados com suavidade, sem contração. E tem muito paciente que chega que não consegue. Independente se fala muito ou não tem nada a ver com isso. Então, pensando na reabilitação, independente de ser cirúrgico ou não, o paciente que tem pouco tecido ou que tem o lábio superior encurtado, enfim, são os casos que são mais difíceis. Porque quando você não consegue vedamento labial, por tabela, você não consegue o posicionamento correto da língua. E quando o paciente, o que eu percebo, quando o paciente ele não tinha o vedamento labial e a gente proporcionou isso para ele, como ele não tinha o funcionamento correto ali, fica tudo mais rígido, muito mais difícil de trabalhar. Então, por mais que eu solte, a gente solta agora embaixo do nariz, a gente solta toda a parte muscular, isso faz uma sutura invertida para que isso melhore, e mesmo assim a gente precisa de muito tempo, né? Precisa de muito trabalho muscular. E assim, o que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha, enfim. A postura... Isso é bom de conversar, dá um episódio. E não se chega em conclusão nenhuma, né? Se a gente descobrir, vai ser muito bom. Então, o paciente que não veda lábio não mantém língua bem posicionada. Porque, de forma geral, mesmo tendo a função respiratória, mesmo sendo capaz de respirar pelo nariz, se a boca está aberta, ele vai trazer a respiração para a boca. E você não vai nunca observar um paciente... A projeção do respirador bucal é para cima ou para baixo? A língua sempre baixo. Sempre baixo. Sempre baixo. Parabéns. O respirador bucal está com a língua sempre em assoalho da boca, de forma geral, debruçada, pendurada, empurrando os dentes, empurrando os incisivos inferiores. A língua está sempre aqui. Agora, eu mando um recado para os pacientes, né? Pessoal, quem fez a cirurgia ortognática já tirou o aparelho e, de repente, passou lá naquela consulta anual que você precisa visitar o bucomaxilofacial. E a gente olhou e falou, a língua tem vida própria, ela empurrou tudo de novo, começa a abrir a mordida de novo, começa a entortar tudo de novo. É verdade isso, Adri? É verdade. A língua tem vida própria, não tem? A língua, proporcionalmente ao tamanho, é um músculo muito forte, né? Então, na ação ou não, só parada ali, empurrando os dentes, ela tira tudo do lugar. Abre mordida, cria diastema. O que seria um diastema? Um espaço entre os dentes. Não. Estou tentando explicar para o cara, né? É o espaço, o espaçamento entre os dentes que vai aumentando. O cara tem um vão entre o dente, às vezes a língua que tá... Às vezes o cara chega porque está aumentando isso, né? Você pega bastante casos de pacientes que... A gente tem também uma cirurgia que reduz o tamanho da língua, né? É raro a gente precisar indicar, porque normalmente quando a gente faz a cirurgia de correção da maxila e da mandíbula, a gente proporciona um tamanho para um posicionamento adequado da língua. Sim. Você tem muitos casos de reabilitação? Nunca tive paciente com a língua cirurgiada. Eu tenho paciente que operou. Tenho. Sério? E as fotos de criança, ele já estava com a língua sempre maior, mas muito maior. Nunca... E eu tenho uma paciente também, que é o avesso, que ela não tem a língua. Nossa. Nasceu sem a língua. Como que vocês... aquele paciente que ele tem o queixo bem... Para trás? Para trás. Classe 3. Retrognata. Para trás? Para trás? Para trás. Que você tem que fazer uma correção. Classe 2, classe 2, falei pra puxar. O que é? Viene confunde as coisas. Mas não, é 2 ou 3? Fala. Classe 2 para trás, classe 3 para frente. É porque tem várias coisas Ele está envolvidas pensando na maxila também, entendeu? A gente fala mais da mandíbula. Simplificando, é isso aí. Classe 3, o queixo para frente, e classe 2, a maxila para frente. Parte de cima para frente. Resumindo. A gente olha para uma pessoa que você fala que não tem queixo, né? Isso. E às vezes o problema não está no queixo, né? O problema é o mais excesso da maxila, que é o bico que ele tanto fala. Entendeu? É isso. Mas eu, particularmente, nunca atendi nenhum paciente com a língua cirurgiada. Nunca.
a gente vê aquilo... O paciente, às vezes, chega e fala pra gente, eu tenho a impressão de que a minha língua é maior do que a minha boca. Não, mas esse era muito maior. É, A então. minha Era uma curiosidade. Afeta lá, né, os jovens que põem piercing na Piercing. língua? Então, Muito. Caraca, você tá sensacional. É uma- Não, Ô, tá doutora, mesmo. Puta, de novo. mesmo, só tá. a última vez, prometo. Aí, Cara, Cadu, tá bem, acertamos, ganhamos na loteria, amigo. O cara tá estudando, cara. Tá demais. é uma polêmica, porque o piercing depende. Tem uns que colocam uma trave no freio, né, na pelinha debaixo da língua. Tem outros que colocam uma argolinha. Você tem a agressão, os maiores, a agressão ao dente, né? Sim. Você lasca, quebra Tem dente, higienização. afeta a mobilidade da língua, então a pessoa começa a falar diferente. Então, assim, tem um E até prejuízo se ela não importante. fizer uma higienização, isso vai dar uma doença. Ah, e tem um pessoal. A gente tá aqui, ó, os bastidores tão aqui, muito a galera bom, tá, ó. Tem os caras que vão na Comic Con lá e corta a língua, essas coisas. Pra ficar Faz com a o língua piquezinho igual a bífida. língua do Kiss, não tem isso aí? É, Eu igual também gosto do Kiss, hein? serpente, língua bífida. também gosto do língua Kiss, hein? bífida. Tem tudo isso. Sem ser, né, Língua bífida? genético. É, bífida. A gente corta no meio e quando o músculo, né, ele a Você tendência acha que pode é dar alguma Mas alteração intuito. funcional? Claro. caracterização, do mesmo jeito que Pô, tem o perguntei pessoal pra- que quer vocês não colocar deixaram presa. Espera. Oi. Desculpa. Do mesmo jeito que tem o pessoal que quer Eles não deixam colocar você falar. no canino, né, fazer aquele dente de vampiro, né? Também China? tem o pessoal que quer ficar com a língua de serpente. Você já pegou isso? Não, nunca peguei. Nunca, essas alterações gigantescas, nunca. O que eu tive de mais grave, na verdade, foi uma paciente que tinha a língua muito ferida por conta do decorrer da vida, dos aparelhos que ela usou, os fixos, Isso é só pra você, não? línguas bem... A língua muito, muito cicatrizada, inclusive. Fica marcada, Uma tipo língua que tatuada, fica né? pior até, assim. Cortes que cicatrizaram e a língua ficou... Eu já vi na literatura isso. Sim. Com mas ranhuras, fissuras? Fica com... Como é que eu vou chamar? Imagina... Erosão. Não é a língua sulcada. Tipo aquele que faz no Era uma cavalo, língua que marca. Carol? Tipo Cadê marcado Carol? assim. Não, Não é igual aquele Carol, do cavalo cadê que você, marca, a língua Carolzinha? fica como se fosse impresso ali o buraquinho, assim. Também, pode ser, mas era uma língua que tinha sido ferida, na verdade, e cicatrizou de qualquer jeito. Ela perdeu a borda contorno. regular, o contorno regular. Perdeu papila também, provavelmente. Provavelmente. Mas esses casos extremos que as pessoas foram buscar, cortar a língua e tal, não. O único caso que eu já tive foi uma adolescente que foi para avaliação com a mãe, com um piercing no freio da língua. Ai. E na hora que a gente começou a avaliação, avaliando as estruturas, eu só via assim, ela arregalando os olhos, porque é óbvio que eu tinha que fazer algum comentário sobre aquilo. E ela não tinha falado para a mãe do piercing. É lógico que Muito você bom esse falou, aí. põe no mamilo, amiga. A Não mãe- coloca na A língua. mãe não tinha visto, bom. e ela arregalando Pra os ver o quanto ela olhos. conversa com a mãe. E assim, e uma adolescente. Estão inteiradas. Ou seja, ela as duas. fez. As duas estão comunicativas. né? Super. É? Super, uma comunicação Família sensacional. Tudo bem? tá E aí? interagindo. Então, Tem é interagindo. entendeu? Eu cheguei, Foi uma mas situação interação. super Vou delicada. dormir na Eu, língua, né? naquela Falando hora, assim, não você- falei e a mãe não viu. nada. Mas na sessão seguinte, eu conversei com ela e falei assim... Nós precisamos conversar, sua mãe precisa saber que você tem Você não isso na falou sua naquele língua. dia? Na hora, Você na foi frente bem. da mãe. Porque Eu não você podia- percebeu pela reação que. É, tipo, e não ela, fala, ela não fala, não olhava, fala. porque a mãe estava do lado, então a mãe não via a expressão dela. E ela olhava, arregalando o olho e olhava para A mãe. mãe levou ela porque ela começou a falar sim, porque depois do Não. piercing, ela não ela falou, vou levar Foi você na fono. E não viu o piercing. O orto encaminhou para fono. O orto encaminhou para fono. esses E a orto gente aí. avalia tudo. Provavelmente depois do Nossa, piercing. cara, Vai que esses o Orto orto não aí- viu também. Esses hortos, eu vou dizer pra O você. Orto viu. O Deu nada com isso, não. hein? Ela tinha acabado de colocar. E assim, esses foram os casos, mas nunca tive nada muito extremo, né? Ah, agora conta um caso engraçado. Conta um caso vai. legal que você lembra, assim, pra gente finalizar com um vai, caso tem que muito ter bom. alguma coisa boa, fala. Tem que ter. Uma história engraçada de paciente, sei lá, alguma coisa. É que sempre no programa a gente fala. Vocês terminam com uma coisa engraçada. Exato. Na fonoaudiologia nem sempre é muito engraçado. Não, assim. Triste só também, tem se quiser, desgraça. triste. Não é A gente verdade. pode chorar assim, também, não tem problema. Tem muito problema. Acaba se tornando uma relação muito boa, porque assim, o paciente vai comer na tua frente. Tem uma história muito. Aí, essa aí que tá esperando. Essa. Tava essa, faltando. Por quê? O paciente come, a gente tem que trabalhar as funções ali
na sessão, vamos mastigar direito, vamos engolir direito, vamos fazer tudo bonitinho. Então, você tem que observar, faz a deglutição forçada, com a boca aberta. Enfim, para o paciente automatizar. Porque você precisa fazer isso. Como é que você muda um hábito que você não pensa? Difícil pra caramba. Né? Você não pensa para engolir, a partir de então, você vai ter que, para corrigir, pensar. Então, você tem que mudar o hábito, mudar o padrão. E eu gosto de treinar, fazer a deglutição forçada. O paciente tem que deglutir de boca aberta, que é muito antinatural. Tudo bem. Depois disso... Mas Deglutir treinamento do cara deglutir de boca aberta não dá, bicho. Ué, quem Isso tem aí que não- trabalhar é só a língua, lógico. Tomar banho. Não, Isso aí dá. tá... Não, você que é a fono, mas que é difícil Dá pra um copo caralho. d'água aí pra mim difícil. deglutir de boca É aberta. Vamos difícil, ver. mas aí vai. Não. E aí, o que era Pode deixar. bonitinho? Fica fazendo isso comigo, não. Uma Ele paciente tá novo. de 9 anos, 9, 10 Você que é o anos, bicho. ela Sou eu? virou muito séria, assim, pra mim. Ela fez assim, não tinha uma profissão menos nojenta pra você escolher, não? Eu olhei pra cara dela e falei, por quê? Ela falou assim, Deus me livre de passar o meu dia inteiro olhando o resto de comida na boca de paciente. Ui. Então, assim, lógico, morri de dar risada, Lógico. porque para mim é a minha vida, é a minha mas cada realidade. uma, Mas para paciente, então, essa é. Você já anunciou umas 40 vezes que você vai aposentar. Eu não vou deixar. Não, Eu não vou deixar. Você promete que você vai atender meus pacientes até... Pô, toma, pra você, Tô você ver, né? velhinha. O Brasil tá assim por causa Tô disso, ó. velhinha. Pessoas 20 boas não anos, podem se Já aposentar. querem aposentar. Aí o Brasil tá assim, a gente não sabe por quê. Vim. Né? Não, Quando eu começo gente, a mandar muito paciente pra ela, ela Aposentar vem com essa assim? conversa. Viviane, Gente, trabalhar mais são, quantos anos são ainda? 32 É, anos acabar, da bicho. fonoaudiologia. olha jeito. só. Nessa época de Nem tirar parece. fui fazer Viviane. fono. São 32 anos. Entendeu? Você aí, trouxa. Arquiteto também tem que Trouxa trabalhar. também. Eu afunilei muito. Vamos ficar aqui, É os velho. 80. Mas- Já tá aposentado. A pessoa já apresentou Você no não, podcast. você não vai eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Não, mas. Não. Mas Você vai fazer meus pacientes por hobby. tem muita A gente tem que ter um gente- hobby na vida. Cara, deixa a mulher aposentada. bicho. Não vou deixar. De jeito nenhum. Tá atrapalhando a aposentadoria da pessoa. Não, assim, Você não pode aposentar, tudo tem seu aposenta, tempo. bicho. Tem gente nova vindo, tem tecnologias novas, Tem eletroestimulação. algum recurso diferente agora? Isso é legal de Isso saber. é. Isso é legal, eletroestimulação. O que seria uma eletroestimulação? Choque na língua? Não pode usar a palavra choque. É Você já fez fisioterapia? Você já se reabilitou? Não. Eu não fiz nada. Ele faz essas coisas. Não, ele... Adriana, a gente precisa da sua Eu não vou orientação. fazer Em isso cima mesmo. dele, Ó, ele é o depois bicho. que ele Quem vai fez, ele deixar pintou o você cabelo. Caçamba, entendeu? não vou fazer, não. Eu não tenho problema nenhum com a Ele vai fome. babar. Não, mas Vai babar? você pintou Então o põe cabelo. ele, pô. Não, ele não. Não, ninguém. Não, Isso aí- ele não, não você- é. Ela vai querer comprar consulta nossa, não é o caso. A gente queria esclarecer Não, as não, por informações. favor. Eu não vou Não, pagar não, consulta. Eu não vou pagar consulta. hein? Por exemplo, então, uma das novas tecnologias Você nada, né? é a Mas Eu eletroestimulação. faço, dava daqui que eu aí. faço. Boa. É, Muito bom. ela Não Ela trouxe faz, aqui na Adriana. babando. Ela faz, ela é louca, ela faz. A Vivi faz. Então, deixa Que ela que você babar quer aí. falar? pô. Não, como Vai é ficar que de ele cantinho perguntou aqui das nós novas dois. tecnologias. Muito A bom. eletroestimulação é uma coisa muito legal. A eletro que a gente está habituado a ver, que é da área do fisioterapeuta, que é para reabilitação de dor, das lesões. Aquele TENS? O TENS, o FES, enfim. O TENS É um é uma das aparelhinho correntes. que- É uma das Só correntes. pra, que fala São TENS várias. também, o cara não... E você Sweatings, aplica tem. também. A gente aplica, eu faço muito a intraoral, porque você trabalha, existem os recursos, as canetas e Qual o tudo. objetivo? Fono, né? Tonicidade, sensibilidade, propriocepção, O que seria uma propriocepção? a percepção de si mesmo. A percepção assim, de a si mesmo. pessoa- Cara, você já começou pra filosofia. Hoje tá entendeu? tudo ótimo. Não, é Percepção assim. de si mesmo. Não, é a percepção da sua postura Entendeu? da língua, que local ela ocupa dentro da boca. Porque essa é uma Cara, essa pergunta aí é clássica. muito boa. Na avaliação, você vai perguntar Entendeu? para o paciente, onde é que está a sua Onde tá a língua sua língua? agora? Ele fala, Ai, assim, trouxa. Se errar, tá... o que ele fala para mim? Dentro da boca. Ah, e meu não Deus. é? Tá errado? Mas não não tá é errado. essa a pergunta, Mas não tá interessa, você me errado. desculpa. Não tá Se errado. for no Enem, não dá pra falar que tá errado. Não dá. Tá fora da Se boca? for no Enem, tá ótimo. Tá dentro da boca. No Enem. Aí então você tem que fazer a pergunta mais específica. É, assim tá... O E aí, cara, como é que eu você Tá faço? certo, vou dar certo E pra aí, você. o que você fala? Não, porque a pergunta é, sente onde a ponta da tua língua está tocando agora. Então aí tudo bem. Mas Aquela nem primeira assim, tá certa. Mas nem assim. Muitas vezes nem assim o paciente consegue. Ah, não sei. Tá aqui. Ah, o paciente tá assim, com a língua no meio dos dentes e falando... Ah, tá lá em cima. Mas não tá. Então, é isso. A percepção da sua condição, da sua estrutura. É isso Tá. o que a eletro ajuda muito. E ajuda na tonicidade, ajuda num monte de coisa. Uma consulta hoje, qual é a durabilidade? 1 hora, pelo que a gente falou Duração, aqui hoje? não é durabilidade. Durabilidade é o, seu, É o sofá que você duração, compra. vai, o não é armário. Duracell, pilha O Duracell, armário que vai. você compra.
45 minutos, durabilidade. em média. A avaliação, de forma geral, 1 hora. Às vezes, a gente precisa de 2 sessões. Os casos de pós-cirurgia ortognática normalmente leva mais. Mas a sessão de fonoaudiologia, 45 minutos, em média. Mas a primeirona seria umas 2 horas. 1 hora e meia. Qual a sua opinião, Adri, em relação àquele tipo de tratamento em grupo? Porque o que eu percebo quando os meus pacientes procuram as operadoras para fazer a fono... operadoras? E o pessoal, eu acho que, não sei, não tem condições de dar atendimento a todos os pacientes que necessitam, eles começam a fazer fono em grupo. Como é que é isso? Então, é mais um dos grandes problemas que a gente encontra. Assim. Mais um dos grandes problemas. Ó, repete, põe aí embaixo. Ó, mais um dos grandes problemas. Não sei de nada disso aí. Porque assim, os convênios, de forma geral, não cobrem, ou quando cobrem o tratamento, é assim. Você não encontra fonoaudiólogo na rede credenciada, é muito difícil, são poucos os profissionais. O fono também não deve ser fácil, não né? É fácil, exatamente isso. Quando encontra, é assim, são sessões de meia hora. E aí, infelizmente, Viviane, é isso. É a questão do o quanto eu consigo lucrar. Então, tem gente que coloca 2, 3, 4, 5 pacientes dentro da mesma sessão. Eu não consigo, falando isso muito particularmente, eu não consigo ver função numa sessão assim. Porque é um trabalho muito individualizado. Cada paciente é único. Cada um tem a sua dificuldade naquele momento. Se você faz um grupo, de repente você começa a fazer receita de bolo. Fazer igual para todo mundo, e não é assim. Mas só que é muito do que se vê. É muito isso que se vê. Terapia de fono em grupo para pós-cirurgia ortognática, isso não existe. Então, mas é o que eles tentam fazer com os nossos pacientes. Terapia em grupo. É complicado, né? Viu, pessoal? Não funciona, deleta. Mas é um Denuncia. assunto muito polêmico e a gente dá para falar disso por muito tempo. Muito tempo. Né? A reabilitação. Então, o bacana é assim, se alguém tiver alguma dúvida, né, Vivi? A gente vai deixar seus contatos. Eu sei que você quer se aposentar, mas a gente vai colocar do mesmo jeito, entendeu? Não, ela só responde e não se aposenta. Eu liguei há 10 anos pra ela. 10 anos atrás, falei, Adri, eu tenho um Ela já falava que ia consultório e eu queria muito que você viesse trabalhar comigo, porque eu tento raptar todo mundo, né? Que eu considero, assim, puta profissional, eu quero pegar. Vamos trabalhar comigo. Aí ela, Viane, mas eu tô querendo me aposentar. Tem 10 anos que eu escuto isso. Então isso aí, então eu não vou considerar mais isso aí também. Eu não vou porque eu tô me aposentando, entendeu? Olha as conversas. Mas faz 10 anos já tá. Tem mais. Não, tá difícil. Tem mais de 10 conversa. anos que eu mando 10 paciente pra você. Não, tem mais, tem mais. Ai, já tô falando me Cara, mas eu acho assim, ó. Mandem as perguntas, porque apesar do Alexandre ter feito várias perguntas interessantes mesmo. Se alguém tiver alguma ganhou estrela. coisa... Daí tem estrelinha? Tem estrelinha. Não, mas eu já vou. Eu peguei na mão do cara 4 vezes durante o negócio aí. Agradecer Nix Travel, Robson, meu parceiro. Tamo junto aí no nosso patrocínio. Que vai me dar férias do Abdala logo mais. Exatamente. Isso aí tá fácil pra ele. Né? Era de férias e a gente trabalhando. A vida é assim, meu. Ela tá pra aposentar, vai aposentar, já. ela 2012 ela começou a aposentar. Então, no Brasil, né? Então, mandem as perguntas. Obrigada, aí. Adriana. A gente Aí vai ela deixar seus responde. contatos. Se inscreva no canal, ative o sininho. A gente se vê aí na próxima semana. Obrigada, pessoal. Gente, obrigado. Obrigada. Muito bom. Obrigada.